Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos falar de um tema muito importante e bastante negligenciado. Trata-se do assunto potência do resistor. Muitas vezes a gente observa um resistor e só vê o valor dele e coloca, às vezes, no reparo de um equipamento, sem observar a questão da potência. Vamos falar um pouquinho dessa questão super relevante sobre os resistores em si e fazer alguns testes aqui, ok? Então vamos lá. Bom, potência de resistor, basicamente, assim, de uma forma bem prática, seria a habilidade que o resistor tem de dissipar a potência sob forma de calor sem causar danos no componente. Ou seja, quando eu digo que um determinado resistor tem meio watt de potência, significa que ele consegue dissipar meio watt de calor através do efeito Joule, sem causar danos no componente. Acima dessa potência limite, o risco de queima do componente é grande. Ok? Inclusive, um superaquecimento de um resistor mal dimensionado pode, inclusive, alterar o valor ôhmico dele, a resistência dele. Ou seja, pode causar um problema no aparelho, no funcionamento do aparelho que você estiver utilizando, num determinado circuito, mesmo que o resistor não queime completamente, mas ele pode ficar alterado por excesso de calor, por não suportar essa potência que deveria ser dissipada. Ok? Então, dito isso, basicamente, a gente tem o seguinte, né? Lembrando, só relembrando aqui um pouquinho, pessoal, da lei de Ohm, você tem, na lei de Ohm, você tem algumas derivações. Na primeira lei de Ohm, a gente tem uma derivação de potência, que a potência pode ser igual ao valor do resistor ou da resistência vezes a corrente ao quadrado. Essa é uma fórmula. Então eu pego a minha corrente, elevo ao quadrado, multiplico pelo resistor, vou saber quanto é a potência desse componente que tiver naquele circuito, né, em watts, tá? Que é a unidade de potência. Ou você também pode colocar em função da tensão, seria a tensão ao quadrado dividido pela resistência. Duas formas da gente calcular a potência de um determinado circuito através do valor da resistência, conhecendo o valor da resistência. A potência do resistor vai depender muito da sua construção. A gente tem alguns exemplos clássicos aqui de resistores antigos e resistores novos. Vou mostrar aqui para a gente ter uma ideia aqui de tamanho, né? O tamanho influencia muito. Quando você tem uma área maior de dissipação, em tese você tem uma potência maior suportada por aquele componente. Então, por exemplo, uma série bem antiga, que é essa série aqui, ó, vou mostrar para vocês, que certamente não fabrica mais, mas é só para a gente ter uma referência com relação aos tamanhos. A gente tem aqui, ó, esse primeiro resistor aqui à direita é um resistor de 1/4 de watt, tá? Esse pequenininho aqui, né? Esse aqui, 1/4 de watt. Depois nós temos esse daqui, ó, com meio watt. Você vê que visivelmente ele é maior, né? Esse daqui e esse daqui, esses dois, 1 watt. É um modelo antigo. A gente vai ver resistores mais modernos que com esse tamanho aqui ele pode dissipar até uns 3 watts. Mas esse aqui era 1 watt. E esse grandão aqui, ó, tá, é de 2 watts para essa linha de fabricação. Essa é uma fabricação muito antiga. Os modelos hoje já não são mais assim. E a gente tem outros formatos. Ó, vou mostrar aqui esse modelo aqui, um pouquinho mais novo. Ele tem esses dois aqui de 1/4 de watt e esse aqui de meio watt. Repare que o meio watt ele ainda mantém mais ou menos o tamanho do antigo, só que esse modelo aqui já é mais novo. Outra série também. Mas antes, pessoal, lembrando que a PCBWay, que fornece as placas de circuito impresso profissionais aqui para o canal, mantém ainda sua promoção de 10 placas 10x10 dupla face por $5 e mais o frete. Vale a pena checar. A gente já viu aqui placas da PCBWay que são de altíssima qualidade. É muito fácil fazer o pedido, escolhe o tipo de placa que você quer, número de faces, cor da máscara de solda, entre outros detalhes, sobe os arquivos com os layouts e já solicita suas placas. Normalmente eles entregam com bastante velocidade. Ok, pessoal? Vale a pena conferir. Vou deixar o link aqui embaixo. Voltando para o nosso vídeo. A gente tem algumas variedades aqui também. Temos esse daqui para 1 watt, já reduzido, né? A gente vê aqui 1 watt. Esse aqui também passa a ser meio watt. Esse aqui. Esse outro 1/4 de watt. E esses dois aqui pequenininhos 1/8 de watt. Tá? A gente nota que quanto menor,
menor a capacidade de potência, né? Lembrando, meio watt, 0,5 watts, né? 1/4 de watt, 0,25 watts, e 1/8 de watt, 0,125 watts. Tá? Agora, observe só os modelos mais modernos. Esses 3 resistores aqui, eu não estou falando de resistor SMD, tá? Resistor True Hole, aqueles tradicionais. Aqui nós temos 3 resistores bem mais atuais. Esse azulzinho aqui, por exemplo, ele é de 3 watts. Repare, 3 watts. Esse aqui é de 2 watts e esse daqui é de 2 watts. Esses dois aqui de 2 e esse daqui de 3 watts. Uma tecnologia que conseguiu fazer com que o corpo dele dissipasse 3 watts sem problemas. Repare que antigamente, 2 watts teria esse tamanho. Década de 70, mais ou menos, né? Início da década de 80. E esse daqui já anos 2000, 2010, com capacidade de 3 watts, muito menor e dissipação maior. É claro que existe um limite físico para isso, tá? Eu estou falando desses tradicionais resistores de carvão. Existem outros modelos. Hoje muito utilizado o resistor de filme metálico, metal film 1% de tolerância, como esse daqui, por exemplo, ele é 1/6 de watt. Um pouquinho fora daquele padrão, né, de 1/4, 1/8 e 1/2, né? Esse aqui é 1/6 de watt, o mais utilizado hoje em dia. Esse aqui com corpo azul de 1% de tolerância, ok? Fora isso, você tem os resistores de fio, que aí eles suportam potências muito maiores, como por exemplo, esses dois aqui são modelos de fio para 10 watts. 10 watts, muito mais robustos, eles são enrolados com fio diretamente e suportam potências muito maiores. Esses aqui, por exemplo, de 15 watts, repare que o tamanho aumenta sensivelmente também. Tá? O valor dele, por exemplo, 1K, um é 1K, outro é 12K, não altera muito em relação a tamanho não, mas a potência sim faz essa diferença. E esses muito mais robustos aqui, olha, de 20 e 25 watts de potência. São resistores, ok? Também de fio. Esse daqui também com acabamento cerâmico, ele é de fio, mas é de acabamento cerâmico, ele permite aqui uma potência máxima de 4 watts. Okay? Entre outros modelos você vai encontrar dispositivos aí com aparências bem distintas, né? Esses aqui pequenos de fio são todos de 1 watt. Também, mas são de fio, não são tradicionais de carvão. Ok? Então, basicamente, o tamanho vai influenciar. Por exemplo, na segunda lei de Ohm, nós temos a seguinte situação. A segunda lei de Ohm diz que a resistência ela é igual à constante de resistividade, que vai depender do material, que multiplica por L sobre A, sendo que L é o comprimento do resistor que você está fazendo e A é a área da seção reta. Então, se eu tenho um resistor, por exemplo, desse tipo aqui, que ele é assim cilíndrico, ele tem um formato cilíndrico, o L vai ser essa distância aqui e a área é essa área aqui, ó, aqui dentro. Essa área aqui da seção reta, ok? Então, a resistência vai variar com essas dimensões físicas aqui, comprimento e área. Então, quanto mais longo o resistor, fisicamente falando, maior a resistência. Quanto maior a área, menor a resistência, ok? E essa constante ρ aqui vai depender do material utilizado, né, no condutor ou no resistor. Essa fórmula vale para qualquer tipo de condutor. Então, vamos fazer uma simulação aqui, interessante, com um resistor de 27 ohms. Eu escolhi esse daqui, olha, um resistor de 27 ohms por 10 watts, ok? E um resistor de 27 ohms de 1/4 de watt. Vamos fazer uma simulação, a gente vai ver o que acontece conforme a corrente que a gente vai aumentando nele e exigindo maior dissipação. Bom, pessoal, inicialmente a gente vai colocar aqui uma determinada tensão em cima do resistor de 10 watts. Vamos fazer um cálculo rápido aqui para saber qual a tensão que eu posso botar aqui para que atinja próximo aqui a capacidade máxima de potência dele. Então, utilizando, por exemplo, a fórmula da potência, potência com a tensão, a gente sabe que potência
é igual a tensão ao quadrado sobre o valor da resistência, não é isso? Então, eu vou colocar esse R para o lado de cá, da fórmula. Então, a gente vai ter a fórmula R vezes P é igual a tensão ao quadrado, sendo que R é 27 ohms, P é 10 watts, que é o meu resistor, é igual a tensão ao quadrado. Então, a tensão ao quadrado vai ser igual a 270, a tensão é igual a raiz de 270. Tá? Então, a gente bota aqui, faz o cálculo, raiz de 270, vamos saber qual a tensão que eu devo aplicar. 270 raiz, 16 volts. 16,4 volts, eu chegaria a 10 watts. Então, a tensão máxima aqui, ó, ao V, seria 16,4 volts. Vou botar um pouquinho menos do que isso. Ele vai trabalhar dentro do limite dele ali, que seria 10 watts, ok? Se eu fizer a mesma conta para esse resistor aqui, que é 1/4 de watt, lembrando que 1/4 de watt seria 0,25 watts, né? Aí seria 0,25 vezes 27 é igual a tensão ao quadrado. Então, vamos multiplicar aqui 0,25 vezes 27 dá 675. Raiz disso, ele vai ter uma tensão máxima que eu vou poder colocar de 2,6 volts. Se eu colocar mais do que 2,6 volts, eu vou provocar uma corrente maior e com isso uma potência exigida maior do resistor. E aí, certamente, ele não vai suportar. Então, nós vamos fazer o teste aqui aumentando a tensão, a gente vai ver diretamente na fonte o resultado aqui e também vamos acompanhar a temperatura do elemento. Vamos lá, eu vou ligar aqui a fonte com uma tensão menor, né? Vamos começar aqui com, por exemplo, 10 volts. Vamos ligar e vamos observar aqui. Repare, eu estou com 10 volts, estou com 0,34 amperes e estou com 3,4 watts de dissipação. Então, se a gente observar aqui o resistor na câmera térmica, ela está indicando 56 graus. Deixa eu tentar botar aqui numa posição que a gente consiga ver. Aqui. Ó, está aumentando a 78, 80 graus. Eu consigo ver a temperatura subindo a 83. Mas ele vai suportar, porque ele suporta 10 watts. Tá? Esquentar é normal, desde que ele não queime. Então vamos aumentar essa tensão, por exemplo, para o máximo dele, que seria 16 aqui. 16,4, né? Esse foi no cálculo. Aí está gerando quase os 10 watts. Mas está lá. Temperatura 145 graus, firme e forte, sem sair fumaça, sem cara de que vai queimar. Ok? Embora a temperatura esteja bem alta. Botando aqui. Olha, já estou aqui com 265 graus. Ele esquenta bem. Normal, são 10 watts de dissipação que ele suporta. Mas eu estou gerando 9,61. Ok? Desligando a fonte, ele vai começar a esfriar. A temperatura caindo. Ok? Olha lá o resistor. Normal ali. E a temperatura, tem que botar aqui no centro, ó, 230 e pouco, caindo. Ok? Mas resistiu muito bem. Agora nós vamos fazer a experiência com o de 1/4 de watts. Mas eu vou subir a tensão de uma forma gradual para a gente ver até onde ele suporta. Sabendo que 2,6 volts foi o que nós calculamos para esse resistor aqui. Então ele não deve passar muito disso, né? Ok? Deixa eu botar, esse resistor está quente. Bom, tá lá. O resistor de 27 ohms, também mesma resistência, só que nós vamos botar uma tensão aqui bem mais baixa, né? Vamos começar com 1 volt aqui e eu vou ligar. Ok? Está com 0,01 watt. Corrente de 0,014 amperes, bem pouco. Tranquilo, né? Isso ele vai dissipar numa boa. Vamos dar uma olhada na
temperatura dele? 33 graus, tá bom. Agora eu vou aumentar aqui para 2 volts. Aumentei 1 volt só. Aí ele já foi para 0,1 watt. Ainda está dentro da capacidade dele. Repara que a temperatura agora já subiu. Estamos com 42 graus. 43, ó. 42, 43. Ok. Agora vamos aumentar para 3 volts. Aí eu passei já do limite dele. É claro que tem uma tolerância, né? Ele está com 0,27 watts. Em tese ele aguentaria até 0,25. Mas vamos olhar aqui a temperatura como é que está. Vou botar bem centrado aqui. 60 graus, ó. Deu um pico de 60 graus. Certamente deve queimar. Está bem quentinho. Mas ainda não o suficiente para destruir o componente. Agora vamos que você colocasse aqui e na verdade a tensão fosse muito maior, fosse 9 volts, uma tensão de uma pilha, de uma bateria de 9 volts. Eu vou botar 9 volts. Ele foi para 2 watts. 2,86 watts. Ok? Vamos ver a temperatura. 225. Tem que botar bem em cima aqui, ó, 293, 300 graus. Eu já estou sentindo o cheiro aqui. Ele ainda não. Ele está queimando devagar. Já está saindo fumaça. E está queimando o resistor porque eu estou colocando 2,95 watts. Ele ainda está conseguindo conservar ali a corrente. Mas daqui a pouco ele abre. Suportando aí até as últimas, ele é um bravo valente aqui. Vamos aumentar um pouquinho mais a tensão. 0,4 amperes, 5 watts. Até que ele vai romper e interromper o circuito. Muito bem, pessoal, então a gente comprovou aqui que existe uma necessidade de tomar extremo cuidado com o valor do resistor, o valor da potência do resistor. Porque usando errado vai acontecer isso, né? O resistor vai ficar imprestável, né? Ok? Vai chegar a ficar dessa forma, danificando. Muitas vezes a gente vê isso no circuito. A culpa, nesse caso, se o componente original não foi da potência dele, porque certamente o projeto estaria correto. Foi algum outro problema que aconteceu no circuito que aumentou a corrente no resistor e aí a potência nominal dele não suportou o que estaria acontecendo no circuito. Ok, pessoal? E é isso, pessoal. Basicamente, essa é a grande relevância, a importância de levarmos em conta a potência do resistor quando vamos escolher ele, tanto para um projeto, principalmente para um projeto, porque ele precisa ser muito bem calculado para evitar problemas, quanto no reparo de um equipamento, em que eu retiro um resistor e não basta selecionar um resistor pelo valor dele. Além do valor, muito importante, a tolerância dentro daquilo que foi especificado e a potência, sendo muito relevante, tanto quanto o valor do componente. Uma potência adequada que pode ser igual ou superior à potência que está lá no circuito. Lembrando que se for superior, ele pode ser fisicamente muito grande e não se adaptar bem ao local onde está sendo instalado. Então, o ideal é que seja usado mais próximo do original, nunca menor do que a potência do original. A dificuldade de determinar a potência pelo tamanho pode ser grande. Então, verifique bem no fabricante, verifique bem onde você compra o resistor, caso você não tenha. E caso esteja aí no seu estoque, verifique, tente aproximar pela época da produção daquele resistor, aquele tamanho a que potência ele se referia. Como eu já comentei, os resistores mais antigos têm tamanhos maiores para potências menores. Hoje em dia, você pode escolher resistores com esses tamanhos aqui com potências muito maiores. Como eu falei, 3 watts, 2 watts, 1 watt. Um resistor desse aqui, no passado, ele era tido como, por exemplo, 1 watt. Em alguns casos, e os mais antigos, até meio watt. E hoje, 3 watts, para o mesmo tamanho aproximado, ok? E os de fio não tem tanta dificuldade, que normalmente eles escrevem a potência no corpo do resistor, né? Então é mais fácil de identificar a potência dele. O pior são esses com os códigos de cores, que você só tem aqui o valor da resistência e o valor da tolerância. Não tem a potência. A potência você deve estimar
pelo tamanho dele, pelo fabricante, pelo ano de fabricação, aproximadamente. Ok, pessoal? Espero que tenha sido útil aí, mais essa informação sobre resistores, uma informação, como eu comentei, às vezes um tanto quanto esquecida, deixada de lado, mas muito importante na nossa bancada de eletrônica, ok? Se gostarem do vídeo, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações, e até o próximo vídeo, um grande abraço.